O torcedor brasileiro, ele olha para a seleção brasileira com um desejo muito grande de se divertir, de ser feliz. O torcedor ele olha para o time dele com o desejo de vencer. São duas coisas muito diferentes. Na Copa do Mundo, isso se mistura um pouquinho, tá? Na Copa do Mundo, o torcedor deixa o time dele um pouco de lado e passa a usar aquela persona dele de vencer e não necessariamente se divertir daquela forma. E aí, evidentemente que muda o clima. Muita gente que nem acompanha a seleção nas eliminatórias, por exemplo, até porque as eliminatórias, a seleção brasileira, bem ou mal, acaba se classificando. Muita gente se incomodava, não só com a questão da diversão, porque os resultados da seleção brasileira sempre foram resultados bons, sempre foram resultados interessantes. O Tite tem quebrado recordes na seleção brasileira, gente. O Tite tem quebrado recordes. E isso ninguém pode contestar, porque nós estamos falando de fatos, de números, de dados, e não dá para contestar esse tipo de coisa. Agora, dá para contestar performance, dá para contestar desempenho, dá para contestar encaixe e dá para discutir muito aquela questão envolvendo também você ter a capacidade, como eu falei numa última live depois daquele jogo contra a Colômbia, de você dar a impressão e ter a capacidade de que você vai conseguir vencer uma seleção europeia, que é algo que tem sido a pedra no sapato da seleção brasileira. E dentro dessa perspectiva, o torcedor brasileiro não estava se divertindo, porque estava jogando, estava vendo a seleção brasileira jogar e resultado aparecia, mas performance não. Muita gente se incomodava com o tipo de jogo, dava preguiça de assistir, não estava tão legal, era truncado, e você não tinha a impressão também de ver os jogadores se divertindo. E aí vem um ponto bem subjetivo dessa história. Quando você quer ver algo para se divertir, não necessariamente você precisa ter alguém se divertindo na tela, né? Você pode assistir um drama, por exemplo, um filme de drama, você pode assistir um filme de suspense, enfim, e você se diverte. Mas para ficar leve, geralmente é um negócio mais divertido. É uma comédia. Vamos puxar para o filme. Para ficar leve, para você sair leve, bacana, é uma comédia. Os jogos da seleção brasileira, recentemente, estavam sendo jogos de suspense. Você dificilmente sabia quando a coisa ia funcionar. Era suspense, então você ficava mais tenso, mais incomodado. E ontem a seleção brasileira entregou para o torcedor um filme de comédia. A seleção brasileira se divertiu em campo. Você via os jogadores se divertindo, brincando. E quando eu falo da diversão, eu falo muito da questão de você ver, por exemplo, um Lucas Paquetá dando uma caneta, um Antony passando o pé em cima da bola, um toque rápido e curto por cima de uma defesa do Fred. Você vê os jogadores se divertindo. E se divertir não é na dancinha, não é depois do gol. Aquilo ali é uma comemoração, todo mundo acaba se divertindo. É claro que há muitos momentos que, evidentemente, a comemoração é muito mais um alívio do que uma celebração. Mas ao longo do jogo dava para perceber que a seleção brasileira estava curtindo jogar. E quando você percebe isso, você percebe que você está se divertindo também. E essa é a conexão que a seleção brasileira cria muito forte com o torcedor, e não pode perder. Porque a seleção brasileira precisa de resultado, precisa. Mas se você observar o que faz com que o torcedor se conecte com a seleção brasileira, não é necessariamente convocar jogador que atua aqui no Brasil. Não é. Não é porque quando o jogador atua aqui no Brasil e você convoca, de um modo geral, você desfalca o time daquele torcedor, ele se incomoda. Ou tem até torcedor que torce para o cara se machucar na seleção, para quando voltar desfalcar o time do adversário. Não é essa a conexão que se faz. A conexão que se faz é da diversão. É de dar um show, é de dar um espetáculo. Ah, Fragoso, peraí. A seleção brasileira tem que ganhar jogo. Claro, mas isso é óbvio. Isso qualquer time que entra em campo precisa fazer, a não ser os Globetrotters do basquete.
Só isso. Agora, toda equipe tem que entrar tentando ganhar jogo, mas o que a seleção apresentou ontem foi leveza, foi diversão, foi curtição. E aí eu vou falar uma coisa. Embalou com uma seleção brasileira que estava atacando com 8 jogadores. 8 jogadores no campo de ataque. Atrás mesmo, só esses dois que vocês estão vendo aí. Atrás mesmo, só eles. Só o Thiago Silva e o Veríssimo. Mais ninguém. Seleção brasileira tinha o Paquetá aberto pela esquerda. Seleção brasileira tinha o Rafinha aberto pela direita. Seleção brasileira teve um Neymar solto e muito contente. Um Gabriel Jesus centralizado. Mais atrás o Fabinho e o Fred chegando. E veja como o Fred jogou bola ontem. Solto, de frente para a área. Bem pertinho dela. O Emerson chegando pela direita, o Alexandro chegando pela esquerda. Foi uma seleção brasileira que se jogou. Ela não só jogou, ela se jogou. E quando ela se jogou, depois de 2 jogos, com um certo entrosamento e tudo mais, embalou. Veja como a grande mudança, na verdade só 2 mudanças em relação ao jogo contra a Colômbia. Uma na lateral e uma no ataque. Mas é claro que a gente está falando muito do ataque. E o Rafinha mexe com essa seleção brasileira. O Rafinha mexe com essa seleção brasileira. A dinâmica que esse cara dá para o jogo é diferente. Dinâmica em termos de velocidade, em termos de movimentação. Ele pensa tão rápido quanto o Neymar pensa. O Paquetá entrou nessa. E aí tem muito do time se organizar em campo e se divertir. Foi um Paquetá muito ligado pela esquerda. Foi uma seleção muito rápida para toques curtos, porque o Uruguai, se você observar os gols, o Uruguai está fechado nos primeiros gols. Especificamente no primeiro gol, o Uruguai está absolutamente fechado. E o Fred acha um passe para o Neymar se movimentando de forma propositada. O Neymar, ele se movimenta antes do passe do Fred. Pode observar. E aí, com essa movimentação, ele tira os 2 zagueiros da jogada e coloca a bola na rede. E aí no segundo gol você vê um Paquetá liso, veloz, ágil pela esquerda. Você vê um Neymar se movimentando. E de repente, quando pinta o gol, você percebe que está todo mundo próximo da grande área. Por isso os toques curtos. Toque curto, velocidade, ocupação de espaço. Veja como a seleção brasileira ocupou espaço ontem. A velocidade que a seleção brasileira tinha para trocar passe. A seleção jogou em 2 toques. A seleção jogou grande parte da partida em 2 toques. E isso dá dinâmica. Mas isso precisa de ocupação de espaço. Precisa de inteligência, entrosamento. E eu vou falar uma coisa. O Rafinha se deu bem demais com o Neymar. O Neymar, que é o jogador mais solto, então é aquele cara que vai aparecer em vários locais do gramado. No Paquetá, por exemplo, você sabe que ele está concentrado mais na esquerda. O Rafinha vai estar mais concentrado na direita. O Gabriel Jesus vai estar mais centralizado. Fabinho e Fred vão vir de trás em paralelo, lado a lado, às vezes numa diagonal, com o Fabinho um pouco mais atrás, dependendo do que ele sentir em relação ao que o adversário está deixando na frente para o balanço ofensivo, para na hora de uma recuperação de bola avançar. Mas você vê o Fabinho mais atrás, o Fred mais à frente, e o Fred com uma dinâmica. O Fred era chamado de burocrático, porque de fato ele não dava um passe como ele deu ontem. Não, e ele participou de outras jogadas. A questão de você driblar, de você trabalhar com a individualidade que o Rafinha tem. E o Antony, quando entra em campo, também jogando em 2 toques. A seleção brasileira em velocidade. E é isso que a seleção precisa. Ela precisa de toques curtos. Porque na velocidade, no toque curto, inegavelmente você vai balançar a defesa adversária e com a inteligência que você tem desses jogadores, você coloca a bola na rede. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Uruguai estava irreconhecível? Sim. Mas os gols da seleção brasileira foram de uma dinâmica muito grande. Foram muito interessantes. A seleção brasileira, por exemplo, teve dificuldades, e aí tem um ponto de evolução. A seleção brasileira pegou, por exemplo, a Venezuela e não conseguiu fazer o que fez com o Uruguai ontem. Há alguma dúvida de que o Uruguai é uma seleção tecnicamente melhor que a Venezuela?
Eu não tenho dúvidas disso. E a seleção brasileira conseguiu trabalhar melhor do que contra a Venezuela. Uruguai e Colômbia, nesse momento, é difícil dizer. O Uruguai está numa pior fase, eu diria. A Colômbia tem uma defesa bem vazada, mas nos últimos 2 jogos conseguiu segurar a onda. Mas, assim, é inegável que a seleção brasileira fez uma grande apresentação. E aquele passinho para trás da seleção brasileira precisar jogar bem contra as seleções sul-americanas para depois pensar nas europeias, que eu falei recentemente, é disso que eu estou falando. A seleção brasileira, ela precisa pegar uma seleção sul-americana que é reconhecidamente forte, tem talentos reconhecidos, jogadores que estão na Europa, não são jogadores que de fato são de médio valor para o futebol mundial, são jogadores de alto valor no futebol mundial, pegar uma seleção dessa e jogar bem como jogou ontem. E eu não estou falando que tem que golear, tá? Goleou, é verdade, mas eu não estou falando que tem que golear. Eu acho que a seleção brasileira precisa jogar bem. Ontem era para ter feito mais. O Muslera fez uma grande partida. Imagine um goleiro que leva 4 gols e sai como o melhor em campo da equipe. Veja só o que a seleção brasileira conseguiu fazer.